Quando há guerra ou algum conflito, os papéis vão para os tradicionais. O homem vai para a guerra, a mulher fica em casa. E está tudo não bem. Fica em casa, é proteger. É proteger, fica em casa. Olha, vou dar um exemplo. Ucrânia. Os homens, 18 aos 65, foram obrigados a ficar? Foram obrigados a ficar. As mulheres podem ir para outros países, podem ficar em casa. E não sou de nada a dizer que... Onde é que estão os feministas aqui? Eu não os vejo. Mas isto é uma coisa muito simples, que é, se o homem é gordo e perder peso, estás a ver, muito peso, ele pode ser direcionado para as mulheres que são bonitas, esbeltas, que são perfeitas. Um homem que seja gordo e nunca perdeu peso, só vai ter automaticamente olhos para mulheres que sejam da mesma estatura dele, gordas também, porque ele pensa, é as únicas pessoas que vão me querer, as únicas pessoas que me vão aceitar. Se vais entrar naquela conversa que eu te disse, dá atenção, ele acha que me deu 10, não consegue, vai para 8, não consegue, vai para 7, não consegue, vai para 6, vai sempre descendo o padrão dele, daquilo que ele acha que coisa. Ele contenta-se, estás a ver? Enquanto com as mulheres é um pouco diferente. Sim, mas criticamente, socialmente, as críticas... Nós somos mais críticos com os homens do que as mulheres. Tu imagina. Sim, na verdade, cobras mais dos homens hoje em dia. Tu vais a uma mulher, ela, pronto, é gorda, e as amigas dela, miúda, tu és perfeita, grandes curvas, blá blá blá, estás perfeita, linda. Tu és linda tal como és. 10. Mano, é que nem é saudável. Não é por ser gorda, tu és feio porque é gorda. Yeah. Não, nem sequer é saudável. Não sou realmente verdadeira. O homem quando é gordo, mano, eu sou realista para o gajo, mano, vai para o ginásio, achas que isso faz-te bem? Achas que vais ter um futuro sem gordo? Achas que alguém vai te querer assim? Tipo, claro que alguém vai querer. Mas tu disseres isso a uma mulher, tu és gorda, a sociedade cai em cima. Quando és tu disseres isso a um homem, se tu disseres isso a um homem, ninguém vai dizer nada. Mano, eu há uns tempos, e depois isso também vai entrar muito, mas isso também tem a ver muito com o backup que os homens dão uns aos outros e o backup que as mulheres dão umas às outras. As mulheres são muito unidas. Tu teres uma mulher no meio da rua a gritar com um homem porque ele fez alguma coisa, estás a ver? Tu és idiota, tu bateste-me, assim e tal. Tu vais ver, se tiver um grupo de 10 mulheres a passar, as 10 mulheres vão se juntar com ela e vão apoiá-la. Ou então pelo menos 5 ou 6, algumas vão olhar para ela e vão querer ajudá-la. Tu vês ao contrário, um homem, estás a ver? Não, meti as coisas, vão-me corrigir porque assim também dá, mas vou reformular. Tu vês um homem a gritar com uma mulher na rua e passa um grupo de 10 mulheres e vêem isso. Elas vão intervir. Porque o homem não tem que gritar com a mulher na rua e não tem que tratá-la mal. Até homens vão intervir. Tu vês uma mulher a gritar com um homem na rua, ninguém intervém. Porque toda a gente... Acha normal. Porque a culpa é dele. É sempre dele, é sempre. Porque a realidade é essa. Mas isso é aquilo que eu digo, que a culpa é dele, ela está a gritar com ele, é porque tem alguma razão para gritar. Exato. Não é porque ela está a gritar simplesmente porque lhe apetece gritar e porque ela é assim, estás a ver? Mas nem sempre é assim, não. Ou porque ele é um gajo mais pacato e fala mais baixo, estás a ver? E ela é que fez porcaria e ela está a discutir com ele porque acha que tem razão, estás a ver? Sim, mas... Por exemplo, eu não curto, estás a ver, estar em espaços sociais, estar com uma rapariga e que ela fale muito alto. Mas eu gosto de estar tipo na minha cena, estás a ver? Só tipo, gritar, bro. Ela falar tipo tanto ao baixo como eu, estás a ver? Sim, eu em casa podemos gritar os dois, à vontade. Yeah. Mas a nível social, se eu estiver fora, eu não curto nada que as outras pessoas à minha volta ouçam a conversa, porque eu às vezes, estás a ver, a pessoa começa tanto a falar mais alto, ou raparigas a falar tanto a falar mais alto que eu pergunto, olha, mas estás a falar para mim ou estás a falar ali para o homem que está ali sentado? Estás a ver? É porque eu estou aqui, literalmente à tua frente. Eu percebo que os ânimos podem exaltar, e eu caraças, mas não precisam estar a gritar, estás a ver? É só mostrar a opinião. Sim, mas aqui o foco não era o estarem a gritar ou não. O foco era, vou meter as coisas de uma forma mais drástica para tu perceberes qual é o foco. Tu vês um homem bater numa mulher na rua. Toda a gente vai para cima dele, vai agredir, vai não sei o quê, tu tens um merdas, não tens de fazer isso a tua mulher. Tu vês uma mulher a bater um homem na rua, ninguém vai fazer isso. Agora, meter mesmo em extremos, ninguém vai intervir. Ou então as pessoas só vão olhar, não vão pôr-se, não vão condená-la, não vão dizer... Mano, não vão. Socialmente, podemos fazer um teste social um dia desses. Um dia metemos-nos na rua, filmamos, metemos a Bárbara a bater no Gui. Ninguém intervém, mano. Ninguém se vai tocar. E metemos o Gui a dar uma chapada, nem que precise qual for, só uma chapada na Bárbara. Eu percebo o porquê. Estás a ver? Eu percebo o porquê. Tu tens razão, mas eu percebo o porquê. Eu sei o que é que tu vais dizer, mas ao mesmo tempo depois vou ter outra coisa. Já sei o que é que tu vais dizer. Eu percebo o porquê.
e eu percebo o porquê das pessoas, mas isto é inconsciente, não é das pessoas, é inconsciente, que é, se a Bárbara bater no Gui, o Gui tem forma de responder à Bárbara porque o Gui tem mais força que a Bárbara. Mas se o Gui bater à Bárbara, a Bárbara não tem forma de como defender do Gui, porque ela é mais fraca que o Gui. Mas na sociedade em que tu vives hoje em dia, isso é contraditório. Porque Em somos termos de iguais. pensamento, mas o Gui sempre disse desde o início aqui na conversa que o homem cientificamente é mais forte que a mulher, ponto final. Mas não aceitam isso. Em muitos factos, mano. A realidade é que naquilo que convém somos iguais. Naquilo que não convém somos diferentes. É um facto. Eu sei. E isso irrita-me hoje em dia. Ok, temos que lutar temos que ser iguais em tudo, mas há coisas que não faz sentido. Há ser iguais. Exatamente. Há causas que não faz sentido meter as coisas na mesma balança. Estás a ver? Há coisas que realmente têm que ser diferentes. E eu concordo perfeitamente que isso tem que ser diferente nesse aspecto. É claro que uma mulher ou um homem bater uns nos outros é errado das duas maneiras e às vezes o homem pode ter força física, mas não tem força psicológica para se defender e precisa de uma intervenção aí. É a realidade. Mas também não podemos comparar o que é um homem dar uma chapada numa mulher e o que é uma mulher dar uma chapada num homem, porque também é diferente. Então temos que conseguir separar isso na nossa cabeça e meter em balanças diferentes, tal como isso em todos os outros vários assuntos. Então deixar um pouco essa comparação de homem e mulher. São seres diferentes, não somos iguais. Não somos. Mas eu não estou a dizer que tu não tens razão e tu tens completamente razão no que estás a dizer. O ponto a que eu quero chegar é que elas, estás a ver, intervêm mais a nível psicológico e social do que a nível de força, percebes? Elas querem igualdade de géneros a nível de pensamento, estás a saber, e em nível de social. Não é nível de força, elas estão-se a cagar se tu tens mais força que elas ou não. Algumas. Existe. Eu vou dizer isto não, mas nós não vamos lá chegar porque isto é para os vídeos a seguir. Existe pessoal feminista que acha que simplesmente a mulher tem que estar acima do homem em tudo. Percebes? Hoje em dia, e há coisas que não dá para a mulher estar em cima do homem em tudo, como por exemplo a força, estás a ver? Como por exemplo trabalhos de alto risco, mano. Trabalhos de alto risco, trabalhos físicos. Eu não estou a dizer que uma mulher não pode ir trabalhar ser pedreira ou uma coisa assim. Mas eu estou a dizer que isso. Eu estou a dizer é que o homem foi feito para fazer aquilo trabalhos de força. Dizer, a todas as mulheres que são pedreiras, go ahead, tipo, força para vocês. Mas às mulheres que pensam que ela não entra, um homem diz para que não aceitou o trabalho dela de ser pedreira porque acha que ela não tem coisa suficiente. Porque das 10 que se candidataram, se for preciso só 2 é que têm força suficiente, braços suficientes e o caraças para fazer isso. As outras não estou a dizer que não conseguem, vão para o ginásio, treinam, fazem o que quiserem tipo, para conseguir chegar lá. Mas a realidade é que trabalhos de alto risco, como o Gui está a dizer, são feitos para os homens. Quando tu tens uma guerra, estás a ver? Quando tu tens uma guerra, tu nunca mandas as mulheres, tu mandas sempre os homens e quem fica em casa são as mulheres e os filhos. Atenção, ultimamente há cada vez mais pessoas, mulheres na tropa, na marinha, etc. Pronto. Mas maioritariamente, eu arrisco-me a dizer, 90% das pessoas que estão na marinha são homens. Porque são os próprios homens maioritariamente que se candidatam a esse tipo de trabalhos. Não são as mulheres. Mano, imagina. Por mais que elas lutem para direitos e elas não querem tanto ir para essas áreas. Pode ser polémico, mas imagina. Quando há guerra ou algum conflito, os papéis vão para os tradicionais. O homem vai para a guerra, a mulher fica em casa. E está tudo não bem. fica em casa, é protegida. É protegida, fica em casa. Olha, vou dar um exemplo. Ucrânia. Os homens, 18 aos 65, foram obrigados a ficar. Foram obrigados a ficar. As mulheres podem ir para outros países, podem ficar em casa. E não soube nada a dizer que... Onde é que estão as feministas aqui? Eu não os vejo. Mas é porque a mulher... Mas diz, onde é que elas andam? O que elas não percebem... Agora já estamos a entrar no feminismo. Não vamos entrar por aí. Vamos guardar isso. Mas é verdade. Mas concordamos contigo. Só meio que respondi a tua pergunta. O que tu tinhas muito e o que acontecia muito e que não é encarado por muitas mulheres hoje em dia é que as mulheres quando não iam trabalhar e quando ficavam em casa e quando não tinham que... Pronto, não iam trabalhar e ficavam em casa e o homem é que ia trabalhar e o homem é que trazia as contas para casa... Não eram porque elas eram inferiores e não tinham o direito de trabalhar e não podiam não sei do quê. Era porque elas eram meio que protegidas daquilo que acontecia. Antigamente os trabalhos eram precários.
Antigamente o trabalho Sim. era agricultura, era trabalhar nas obras. Não tinhas esses trabalhos de escritório, esses trabalhos mais que tens hoje em dia. E se calhar os homens de casa meio que queriam proteger as suas mulheres de ter que passar por isso e preferiam que ela ficasse em casa a cuidar dos seus filhos do que, e a preparar a casa para quando eles estarem juntos, do que estar a ir lá a trabalhar não sei quantas horas ao sol, a 30 graus, a cavar, a fazer trabalhos pesados. Estás a ver? Porque o povo antigamente era agrícola, eram trabalhos que se exerciam nessa altura. Enquanto era isso, era quando estava a começar a indústria, nas fábricas, também eram trabalhos perigosos, também eram trabalhos mesmo extremos. Com o decorrer do tempo é que começamos a ter estes trabalhos não tão perigosos, porque antigamente os trabalhos que realmente davam algum dinheiro e que valiam, e para quem não tinha estudos suficientes, eram esse tipo de trabalhos que eram alto risco. Era realmente a risco. E eu não digo que não havia homens que não oprimiam as mulheres e que não desvalorizavam, porque isso há hoje em dia e há sempre gente. Vai sempre haver. Machismo existe, não digamos que não, mas não é tão extremo e não é em tantas áreas como é visto hoje em dia. A mulher era protegida, estás a ver? E porque o homem tinha essa necessidade de cuidar dela. Achas que não havia gente que não havia famílias que passavam fome porque só o salário do pai não chegava e mesmo que tentasse, ele preferia continuar assim a esforçar-se ao máximo a ter 4 ou 5 trabalhos, que era para a mulher não ter que ir para esse estilo de vida. Aliás, e mesmo depois, se eles tinham filhos homens, o filho com 12, 13, 14 anos já era metido a trabalhar, mas a mulher e a irmã eram metidas em casa para poderem ter a proteção, para não terem que se meter nesses riscos. As pessoas não conseguem ver as coisas desse lado, só querem ver pelo lado negativo. Nós éramos oprimidas, não tínhamos direito de trabalhar. Não. Eu vi um vídeo há pouco tempo, muito óbvio, muito claro, que era de uma mulher a dizer: dizem que nós não temos o direito de trabalhar, não sei tal, pois o meu marido tem 2 empregos, eu trabalho também porque temos dificuldades lá em casa e a oportunidade de trabalho não falta. Eu tive que correr atrás. É claro que eu preferiria se tivéssemos condições de ficar em casa a cuidar dos meus filhos e se me tivéssemos condições teríamos assim. Mas não era o que acontece. Quando realmente havia extrema necessidade, a mulher é posta para trabalhar. Hoje em dia as mulheres trabalham porque querem também, mas não só porque querem, porque há necessidade. E a realidade é que o machismo existe. Eu ia dizer aqui uma coisa sobre o feminismo, mas isso fica para outra altura. É que o machismo existe, estás a ver? A partir do momento em que um homem chega a casa e diz: olha, vai-me fazer o jantar, cheguei agora de trabalho, olha, faz-me isto, olha, faz-me aquilo lá. Isso é machismo. Mas eu não estou a dizer o contrário, eu só estou a ir ao ponto em que nós começámos a falar, que é: isto existe, estás a ver? A mulher ficar em casa e o homem achar-se dono e superior de tudo. Porque ele é que tem a conta bancária e o dinheiro é dele e ela só pode utilizar um bocadinho porque o dinheiro é dele, estás a ver? Porque ele é que trabalha, porque ele é o dono de casa, porque ele é que sabe, porque ele é que faz tudo, as opiniões são sempre dele, ela não pode dar a sua opinião. Isso existe hoje em dia. Sim, existe. E nós não tiramos nada disso e concordamos que existe. Okay? Mas não é uma maioria. Não é uma maioria. Mas claro que as mulheres têm. O pessoal que é feminista tem que perceber que nós não queremos, ou os homens, nós não queremos que as mulheres estejam acima de nós. Nós queremos que elas estejam igual a nós. Eu não me importo que uma mulher, estás a ver, esteja ao mesmo nível que nós. Se ela, isto é ponto final e isto é a realidade. Se uma mulher trabalhar mais que eu aceito que ela fique acima de mim. Ponto. Porque ela trabalhou para lá chegar. Se eu quero trabalhar, se eu quero chegar lá, eu tenho que dizer o que é que ela faz que eu não faço. E eu tenho que trabalhar para lá chegar. Mas isso é independente de ser homem ou mulher, não tem que haver essa divisão. Homem isto, mulher aquilo, pelo menos em termos laborais. Se tu trabalhas mais que ela, é claro que vais receber mais. Se tu trabalhas há mais tempo, é claro que vais receber mais. Se ela trabalha mais que tu, é claro que vai receber mais. Se ela trabalha mais tempo, é claro que vai receber mais. É tipo... É o senso comum. Mas o que posso falar é tipo, porque é que há essa diferença tipo dos salários, certo? Sim. Eu explico muito rápido. Isto são factos, isto aqui, vocês, eu depois posso pôr assim, abaixo do podcast, tipo uma série de factos que eu depois ponho. Os homens são mais produtivos do que as mulheres, geralmente. Os homens tiram menos férias do que as mulheres, e não é só de maternidade, têm mais baixas médicas, têm mais... e não é só médicas, elas faltam bem mais do que os homens, ou seja, são menos produtivos. Estatisticamente. Os homens trabalham em mais trabalhos de alto risco. Ok. Diz-me, como é que elas querem receber mais se são menos produtivas? Trabalham em trabalhos menos perigosos. E faltam mais, como é que elas querem receber mais? Não, mas isso elas quando dizem... Estatisticamente, mas elas não têm que receber mais. Elas têm que receber igual. Porque fazem isso e recebem igual. Mas... Fazem isso e recebem igual. Mas tu estás a mostrar trabalhos. Elas quando dizem que querem receber mais, estás a ver? Temos exatamente o mesmo trabalho, temos exatamente o mesmo cargo e tu ganhas mais do que eu por ser homem.
aí é que não é justo. Ah, bem, certo. Estás a ver? Certo. Isso, é aí que elas entram, é por isso que elas lutam. Mas Agora, tem o mesmo se estivermos trabalho. a falar numa média... Certo, mas imagina, tem o mesmo, e trabalham as mesmas horas. Porque eu vi um estudo por acaso há pouco tempo, antes de ir para aqui. O homem geralmente trabalha mais de 6 horas do que a mulher em trabalhos de office work. Trabalhos de secretário. Porque ele tem mais essa predisposição. Mano, porque se calhar a mulher preocupa-se mais com a família. São mais emotivas. Não é isso. E isso eu concordo, que é no sentido, é normal o homem trabalhar mais porque uma mulher está a trabalhar e pensa, tenho que ir para casa, tenho que cuidar dos meus filhos. E o homem pensa, ok, tudo bem, a minha mulher está em casa, ela cuida dos meus filhos. E isso é a realidade. Por isso é que ele fica mais tempo a trabalhar. O que eu concordo, e concordo plenamente com o Gui, é que se a partir do momento que os homens têm trabalhos de alto risco e trabalham mais e muito mais que as mulheres não têm que receber igual aos homens, porque estão a trabalhar menos. Não é uma questão de género, é uma questão de trabalho. Se tu trabalhas mais, recebes mais. Se tu trabalhas menos, recebes menos. E se estás num trabalho mais arriscado, é claro que o teu salário vai ser mais elevado. Tu disseste-me assim, para esclarecer as coisas, para dizer que eu não sou machista. Se a mulher trabalhar mais do que o homem, vai receber mais, como é óbvio. Se trabalhar os dois mesmo... Recebe os dois mesmo. Recebe os mesmos. Mas quando o homem trabalha mais horas, e quando geralmente é assim, por várias razões, claro que há exceções que a mulher trabalha mais e recebe mais, claro que o homem deve receber mais, na minha opinião. E o que temos que pensar aqui é, se alguma mulher trabalha muito e acha que está a receber menos, estás a ver? Exato. Só porque o chefe é um machista e só dá isso aos homens... Isso existe. Isso existe. Ela pega, vai à entidade de trabalho e diz, olha, passa-se isto, está a acontecer isto, e muitas pessoas não vão porque pensam que podem perder o trabalho. É verdade. É legítimo, é verdade. E isso acontece. Agora, a partir do momento que tu não trabalhas tanto ou mais, estás a ver, que um homem, estás a ver, tu não podes receber mais que ele ou igual a ele. Se tu trabalhas menos que ele, não... bro, eu ia dizer uma coisa aqui que até pode ser mal interpretada, mas vou dizer na mesma. Diz. Muitas vezes, Certo. não estou a dizer que é sempre, mas muitas vezes quem cria essa coisa do machismo até pode ser as mulheres. Mas maioritariamente são elas. Desculpem. Eu vou... Porquê que eu digo que são elas? Corte! Eu ia dizer uma coisa bem importante. Desculpa, mas são... Os homens antigamente saíam de casa para trabalhar. Quem é que cuidava dos filhos? As mulheres. Quem é que metia a mentalidade do que um homem deve ser, de como é que ele deve ser nas crianças? As mulheres. Quem é que mais critica socialmente quando o homem é aquilo, quando não é o tal, ou quando uma mulher é aquilo e quando uma mulher não é o tal? As mulheres. Então de onde é que vem toda essa verbalização? Isto é machismo, isto é masculinismo, sendo do quê? O homem, a maioria das vezes, é mais calado, é mais reservado nesse tipo de assuntos. Eu ia tanto por aí. Mas em comparação... Eu vou dizer onde é que eu ia. Eu ia no sentido, e isto acontece muito, bro, que é, por exemplo, um homem está num trabalho, tem um posto, a mulher tem outro, e a mulher recebe um bocadinho mais que o homem porque ele não trabalha tanto ou mais que ela, está um bocadinho abaixo. Certo. E ele vai para casa e a própria mulher lhe diz, como é que é possível aquela gaja estar à tua frente e o caraças, tipo, tu trabalhas mais que ela e o caraças, e ele até nem trabalha, estás a ver? É ela que lhe está a dizer, porque ele é o homem da casa, ele tem que receber mais que a outra, percebes? E isto acontece bué de vezes, isto acontece muitas vezes. Acontecia mais, mas tipo... Muitas vezes, filho. Socialmente, as críticas sociais, hoje em dia a sociedade é muito... A voz do povo é a voz feminina. A realidade é essa. Porque a realidade é essa. Os homens não se manifestam tanto socialmente e não falam tanto. É claro que tu tens homens na televisão, não sei do quê, mas aquilo muitas vezes são contratados, são entrevistas marcadas, eles são chamados para falar sobre isso. A televisão é liderada por homens, por mulheres, desculpem. A televisão é liderada por mulheres. E a realidade é essa, estás a ver? Mas eu explico porquê, mano. As mulheres na área tipo social são melhores do que os homens, mano. Uhum. No contexto de cuidar da emoção, de chamar a atenção, no contexto social acho que são muito melhores do que os homens. No contexto mais físico, racional, lógico, trabalhos de tecnologia, engenharia, essas coisas todas, acho que o homem é muito mais prático. Eu acho que não, nós somos mais... Às vezes, mas também dizes assim. Eu acho que nós somos melhores nessas áreas. Eu acho que, imagina, é o que eu disse já há um vídeo ou dois atrás, os homens estão a ficar mais femininos e as mulheres estão a ficar mais com comportamentos masculinos. Exato. A mulher está a assumir cada vez mais um papel de homem. Os homens. Mas, para que tem que haver um papel de homem? É necessário. É necessário. Tu tens de ter homem e mulher, tens de ter coisas... Para que a sociedade funcione. Porque senão a sociedade, se não tens homem e mulher, não tens divisões entre aspas, porque não é coisa... Tens o quê então? Tens seres humanos, é tudo seres humanos? Como é que... Sim, exato. Mas imagina, tu quando fazes essa troca,
e tem acontecido cada vez mais, o que acontece aos homens que não sabem o caminho de seguir? O que é ser um homem? Às vezes mudam de sexo. Mas hoje em dia tu não sentem-se tens uma confortáveis. definição para nada. Não, mas imagina. O que é uma mulher? Consegues definir? Sei. Para mim, eu sei perfeitamente o que é uma mulher. Enfim, para mim é... nos dias de hoje, com as coisas... Não, mas imagina, eu sei o que é mulher para mim, mas imagina, você está num tópico completamente diferente. Mas eu ia te perguntar o que era um homem. Eu também sempre Mas o ponto que quer chegar aqui, e eu concordo com o Gui em questão dos trabalhos de hoje em dia, os homens serem mais, estarem mais, posso dizer, serem mais femininos, com comportamentos mais comportamentos mais femininos e as mulheres terem comportamentos mais masculinos, eu explico, é o reverso. Antigamente os homens iam para a guerra, eram muito mais másculos. Hoje em dia, por exemplo, os homens trabalham em trabalhos que só mulheres antigamente faziam. Exato, sim. E então é normal, estás a ver, que estando a lidar com mulheres todos os dias e não com homens, só com homens, numa sociedade de homens, éramos mais frios. É normal que antigamente sejamos muito mais frios que agora, sejamos mais emocionais. No entanto, a sociedade também faz com que parece que o homem está a perder a essência do homem, estás a ver? Certo, sim. Porque com esta emancipação da mulher, que é fixe, tudo bem, emancipa-se à vontade, de ganhas os vossos direitos e aquilo que tem a fazer, o homem, parece que certos homens, principalmente os mais introvertidos, sentem que... Inferiores. Estás a ver? E para eles, tipo, até está tudo bem, estás a ver? Porque eles sabem que lá no fundo, para eles, tipo, para esses homens, para eles é igual. Percebes? Mas as mulheres, ao contrário, já não sentem isso. Para elas já não é igual estar tipo abaixo. Já não. Porque a sociedade não. Mano, a sociedade critica. Critica elas estarem abaixo. Estás a ver? Elas estarem abaixo. Tem que se valorizar. Estás a ver? Tem que estar por cima. Eu mereço isto, eu sou aquilo, eu sou tal, eu sou o outro. Estás a ver? Enquanto homem, eu mereço aquilo que tenho. Não, imagina. São mais assim. Isto são factos. Cada vez que há estas trocas, desde que há estas trocas. Os homens são cada vez menos ambiciosos. Sim, e não só. A depressão dos homens, porque não sabem o caminho que tem que ser, o caminho que tem que seguir. A depressão dos homens tem aumentado 3 vezes mais. Os homens são os mais depressivos. O suicídio, sim. Os homens são os mais depressivos, são os mais suicidas, são que têm mais tendência. Tipo, tudo aquilo que é de mal que tu podes pensar hoje em dia são os homens. Mas a sociedade não olha para isso e não fala sobre isso. Estás a ver? Não fala sobre os problemas dos homens. Sabes porquê? Porque os homens não falam sobre os seus problemas. Sim. E hoje em dia tu sentes tanto isso por parte das mulheres, porque elas fazem questão de falar, de abrir a boca, de ter uma voz e de gritar. Elas juntam-se e falam sobre tudo e mais alguma coisa e lutam por tudo e mais alguma coisa. O homem, não. Sim. Se ele está depressivo, se ele está triste, ele vai se fechar no seu casulo e vai morrer com aquilo, estás a ver? É um pouco o nosso ego, é diferente. É diferente. O sistema ensina como é que as mulheres foram oprimidas, mas não ensina como é que os homens foram oprimidos. Ou como é que os homens são oprimidos. Mas é verdade. Porque o homem é suposto ser uma demonstração de força. E cada vez menos tem sido. Não, mano. Já não é. Pergunta final. Para o que é que para vocês é um macho? O que é que deveria ser um homem? Não sei responder, bro. Não sabes responder? O que é que deveria ser o homem? O que é que deveria ser o homem? Para mim, aquilo que me foi incutido, estás a ver? Um homem tem que proteger a sua mulher, tem que proteger a sua família, tem que trabalhar todos os dias para conseguir dar tudo bom à sua família e à sua mulher e tem que viver uma vida em que olhos assim, o meu trabalho foi cumprido. Percebes? O homem para mim é aquele que provê, estás a ver? Para mim, o tipo de homem que eu quero ser, eu quero ser aquele homem que a minha família possa depender de mim totalmente. Ok. Estás a ver? É a minha visão de homem que eu quero ser, o tipo de homem que eu vou ser. E vou ter a minha vida estável, família feita, e a minha família poderá sempre depender de mim. Não que tenham que depender de mim, não, mas podem fazê-lo se precisarem, estás a ver? Porque eu vou ser um pilar. O homem para mim é um pilar, estás a ver? E é assim que eu me vejo, que eu me quero ver. Pá, na minha opinião, imagina, eu vou dar agora assim um discursozinho. Momento, Guimon! Não, eu vou falar mesmo para agora porque eu acho que isto é importante. Cada vez os homens estão-se a tornar mais femininos, mais com comportamentos feministas. Não é feministas, é femininos. E, para mim, o homem, nós temos de ter a ambição, o querer, nós temos de ter um fogo ardente de querer o mundo. Nós temos de ter competitivos com cada homem que existe. Tens de ser o melhor que existe. Tu não podes te desvalorizar aos olhos de ninguém. Tu tens que te valorizar em todos os teus aspectos e pôr-te lá no topo. Nasceste pobre, vais ser rico. Tu vais pôr-te lá no topo. Tu não podes te contentar com pouco. Um homem
tem que proteger, cuidar da sua família e tem que estar lá como fosse a rocha emocional. Tu és a rocha emocional da tua família. É o pilar. É o pilar da dizer. família. E o homem, se vocês virem, até o dia de hoje, quem construiu o mundo foram homens. Só agora nesta parte é que as mulheres estão a entrar, mas até agora, os homens é que construíram o mundo. E qualquer homem que é milionário, se vocês virem bem, sabe perfeitamente o que é ser um homem. Nós sabemos, um homem que se quer estar lá no topo, tem que assumir o que é a responsabilidade de um homem. E a responsabilidade é proteger, cuidar da sua família e querer ser o melhor. É tu seres, se tu nasces pobre, é seres aquele que diz: eu não vim de uma família rica, mas uma família rica vai vir de mim. É o pensamento que tu tens. E antigamente o homem era visto como a cabeça da casa. Hoje em dia já não. Hoje em dia tu dizes como eu cabeça da casa, és machista, não sei do quê. Yeah. Não, mas tipo, o homem é o cabeça da casa, a cabeça não funciona sozinha. A mulher era os membros. A cabeça só serve para pensar, a atitude e tudo aquilo que era feito era através da mulher. A mulher, por isso é que dizia-se, a mulher era quem geria realmente a casa. Era a mulher, o homem pensava em muita coisa, mas a mulher tomava atitude. Então não havia uma desvalorização da mulher. A mulher tinha um papel e o homem tinha outro papel. Mas hoje em dia já não há essa divisão, tu já não podes dizer que o homem é o cabeça da casa, ou que uma mulher é o membro, ou que o homem é o membro da casa, e que a mulher são os dois. E a realidade é que serem os dois e dois nenhum faz nenhum. Não há um consenso, não há um funcionamento, não há um pensamento comum, estás a ver? E isso é que destabiliza muitas vezes. Mas pronto. Eu quero, para acabar, só dizer isto. Há sempre aquele ditado que é... por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Exatamente. E eu posso-vos dizer, mas aqui, com 100% de certeza, 100% de certeza aqui, muitos políticos, muitos milionários, muitos bilionários, muito pessoal que trabalha em grandes postos, muitas decisões que eles tomaram foi por opiniões das mulheres e por pensamentos de casa das mulheres que, deixa-me só falar, que muitos pensamentos que, em casa que eles tiveram da parte delas. Certo. Olha, acho que estás a pensar mal, acho que devias fazer isto, olha, existiu muito isso, e isto é verídico, existem muitos gajos que disseram, é isto, e depois um dia mais tarde vais a perguntar a ele como é que surgiu a coisa, estava num debate com a minha mulher e surgiu aquela opinião e a gente fixou-se naquela opinião e foi para a frente. Vocês sabem, estás a ver? Que quem desperta a ambição do homem é a mulher. O homem quer ser, hoje em dia muita gente quer ser rica, para quê? Porque as mulheres todas querem. Ou muita gente quer ser rica para dar a vida que quer a mulher, ou muita gente quer ser rica para dar uma casa à mãe, ou muita gente quer ser rica. Tudo aquilo que traz ambição ao homem. Ou então as mulheres mesmo incutiu essa ambição no coisa. Então, mas tu só queres isto, não queres mais, não sei de quê. Na conversa de cama, muitas vezes, as mulheres têm um papel fundamental na vida do homem, que é fazê-lo desejar ser mais. Porque muitas vezes o homem contenta-se com aquilo que tem. O homem não é a pessoa de reclamar quando ele está mal. Ele contenta-se. A mulher é que sempre tem aquilo de, ela merece melhor. Por isso é que as mulheres é que digam, eu mereço mais, eu mereço aquilo, eu mereço tal. Tu não ouves isso a sair da boca do homem. Mas tu vês isso, ela incutir isso no homem. E isso é bom, isso faz o homem ser melhor. Sim. Então, um homem só vai ser um homem 100% bom quando tiver uma grande mulher atrás, mas ele tem que se meter no papel dele. E ela tem que deixá-lo ser o... Sim. E é a realidade, é assim que as coisas funcionam. Mas prontos, olhem, já tem... Foi um podcast, rapaz. Este foi o podcast. Antes de acabarmos, família, batam. E já chegamos aos 100 subscritores no canal, estamos rumo aos 150, por isso não te esqueças de deixar o teu like, partilhar. E como tínhamos combinado, a nossa Câmara Woman vai aqui só dizer um olá para vocês. Marido, você já sabe quem ela é, mas diz olá, cabeçuda. Olá! É a Bárbara. Essa é a Bárbara, amiga. É ela que está sempre por trás das câmaras. Ela é a grande mulher por trás de nós. Exato. É a nossa grande mulher. Vocês por trás não de têm nós. noção. A verdade é essa. É ela, isto pode continuar para o vídeo, é ela que quando nós estamos a dispersar, ela chega, ei, Calma tudo! calma, tu fazes isto, tu fazes isto, atenção, bora, ação!